Demos sequência aos nossos estudos musicais, agora tratando sobre o segundo módulo. Novos assuntos foram colocados aí, aqueles que antes já vimos podem ser revisados mediante o acesso aos vídeos que já foram publicados. Estamos começando esta página sobre a qual trataremos 11. Figuras é o assunto inicial. O nosso MTS ele traz aqui a seguinte definição: os ritmos e as diferentes durações dos sons podem ser representados por figuras. Ritmo, elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo. Essa divisão ordenada, sobre o qual nós falamos nos tópicos anteriores, ela pode ter uma representação por meio de figuras musicais. Um tópico importante a respeito do ritmo é que ele é a organização do tempo. Ele em si, ele não é um som. Apesar de nós termos o tempo com aquela marcação que nós fizemos por meio do relógio, termos esse tiquezinho e nós termos organizado o tempo por meio da nossa fala, articulado de maneira que vocês entendessem como acontece a divisão ordenada. Ele não precisa ser necessariamente ocorrido com esse som pronunciado. Se o aluno, porventura, em algum momento estiver aprendendo um instrumento e tiver dúvidas, a gente pode ir lá, por exemplo, com uma caneta e bater na perna do aluno ali, ó, para mostrar para ele como deve ser a pronúncia do som dele dentro daquele ritmo. Não precisa necessariamente essa organização ter o som. Eu só quero demonstrar para o aluno o ritmo. Então, ó, aqui está soando esse barulho. Imaginemos que eu estou fazendo esse mesmo ritmo, essa organização de tempo, ali na perna do aluno com uma caneta. Não vai gerar barulho, ele vai sentir ali a ordem, qual deve ser a movimentação, ele deve trabalhar o som dele. Aqui, ó, ritmo é a ordem do movimento. Então, essa representação rítmica, ela acontece por figuras. Cada figura de som tem sua respectiva figura de silêncio, que é chamado na música de pausa. Além de figura de silêncio e figuras de som ou figuras de valor, em algumas teorias, como é o caso do Borromeo médio, os valores muitas vezes são chamados de positivos ou valores negativos. Os positivos são as figuras. Essas figuras, por conseguinte, ela representa uma duração do som, e as pausas, a duração do silêncio. O Borromeo deixa isso bem claro. Em alguns lugares vocês encontrarão esse conceito: valor positivo, valores negativos. Que são valores positivos? São as figuras. E as pausas, que são silêncios, também são chamadas na teoria musical de valores negativos. Os valores positivos, que são as figuras, eles se compõem de alguns elementos. A figura musical, aqui colocada, foi particionada em 3: cabeça, haste e bandeirola. Possa ser que em alguns momentos vocês encontrem essa bandeirola colocada de maneira um pouco diferente, tá bom? Aqui nós temos uma figura com a cabeça, haste. Esse risco que passa por cima da haste, ele é bandeirola também. Há algumas situações em que ele substitui essa bandeirola que foi colocada aqui, tá bom?
falaremos mais sobre isso adiante. A cabeça da figura tem uma forma elíptica, ela é ovalada, tá bom? Pode ser colocada horizontalizada ou transversal. A haste é um traço vertical colocado para cima e à direita da cabeça, ou seja, quando colocamos a haste para cima, a cabeça está à esquerda e a haste à direita, voltada para cima. Se estiver voltada para baixo e a cabeça estiver do lado esquerdo, está errado. Bom, pelas regras de grafia, tal acontecimento é considerado como um equívoco. Aqui nós temos a cabeça à esquerda e a haste à direita voltada para cima. Uma situação diferente dessa já é considerado como errado. Olha aqui, a haste se escreve para cima à direita ou para baixo à esquerda. A haste à esquerda, cabeça à direita. A haste à direita, cabeça à esquerda. Isso é o certo. Observem que há uma regra para desenhar as figuras musicais. Quando vocês tiverem algum exercício que requeira que se faça o desenho de uma figura musical, é bom ter isso em mente. Se quiser, podem fazer um print da tela. A dica de bibliografia: esse livro é do Oswaldo Lacerda, chama-se Regra de Grafia Musical. Voltando ao nosso assunto, traço vertical colocado para cima à direita, ótimo, ou para baixo à esquerda da cabeça. Foi o que nós falamos. E a bandeirola ou pochete está sempre à direita. Vai de encontro com a cabeça. Não existe estar à direita e nós desenharmos ela para cima. Ou a cabeça está aqui, conforme eu estou mostrando com o meu cursor. Aqui o meu cursor. E eu colocar essa haste voltada para baixo. Não, ela vai sempre à direita em direção à cabeça. A haste vai à direita da haste em direção à cabeça. Não posso colocar para cá porque está em direção à cabeça, mas está à esquerda. Se eu colocar para o lado de cá, conforme a mãozinha está mostrando ali, está indo em direção à cabeça? Sim, está, mas também está à esquerda. Sempre à direita em direção à cabeça. Agora nós falaremos um pouco sobre a nomenclatura que é dada às figuras de som e às figuras de silêncio. Figuras de som, alguns teóricos também chamam de valores, outros chamam figuras de valor e também podemos chamar de figuras positivas e figuras negativas quando estivermos falando de silêncio. Positivas quando estivermos falando de som. Primeira figura. Nós temos a figura positiva e a figura negativa. Figura de valor, figura negativa, de silêncio. Semibreve é a figura de maior duração utilizada atualmente e as demais figuras são frações dela. Ela é representada pelo número 1. É bom observar a palavra atualmente. Houve, em tempos de outrora, a utilização de outras figuras que tinha maior valor que a semibreve. Observe que a palavra semi na língua portuguesa quer dizer metade. Uma semi-reta, uma semicircunferência. Nós fomos para a semifinal. Antes, não é a final completa, é antes. Tem uma conotação ali na semifinal, não exatamente de metade, mas algo que não é completo, não é a final ainda não chegou à final, é a semifinal. Algo que está ali no meio do caminho, indo para a final. Semibreve, na verdade, é a metade de quê? O nome já diz, metade de uma breve. Semi é metade, metade de uma breve. Antes de seguirmos, me lembrei de um outro assunto. Há algumas pessoas que, quando vão falar figuras,
também falam notas. No nosso contexto, nós temos aqui o método de teoria e solfejo, que foi editado para a utilização dos candidatos que aspiram a ser músicos na congregação cristã. Como no nosso material foi feito uma coletânea aí de vários autores, e vocês podem encontrar aí no final do MTS, entre eles Oswaldo Lacerda, a Maria Luísa Prioli, Samuel Arcanjo, Bogumil, entre outros, esses que eu falei são os mais conhecidos. Foi feito um apanhado, e nessa compilação foi utilizado essas teorias e colocado aí para nós. As figuras que estão colocadas aqui são chamadas de figuras mesmo, dentro do nosso contexto. Embora vocês encontrarão, se seguir a carreira na parte musical, em outros grupos, chamando figuras também de notas. Notas, nós vamos ter uma diferenciação de conceito mais para frente. Então, nós também não podemos ignorá-los, dizer que está errado. Tenho aqui, ó, do Oswaldo Lacerda, uma publicação não atualizada, é antiga. Então, muitos músicos se formaram por ela. O som musical é representado no papel por um sinal chamado nota. A figura da nota varia de acordo com a duração do som. Tá vendo? Aquelas figuras de valores foram colocadas como notas. É importante lembrar que em música a palavra nota é usada com dois significados. O sinal, que representa o som no papel, que são as figuras de valores, figuras positivas, e a altura do som, do, ré, mi, fá, sobre o qual ainda não falamos. Mas existe aí em algumas publicações antigas essa sinergia, né, de conceito. Eles usam esse conceito de nota para ambas as situações. Chamaremos de figura para manter padronizado a nossa linguagem. Mínima. Nós temos aqui a figura da mínima, a pausa da mínima. Vale metade da semibreve, pois cabem duas mínimas em uma semibreve. Ou seja, as demais figuras que sucedem, elas vão tendo cada vez menor valor se comparada à semibreve. Então aqui nós temos a coluna direita alguns números. Esses números a gente vai chamar de valor relativo, valor comparativo. Não é valor absoluto, porque não significa que essa figura vale 2 tempos, de jeito nenhum. Significa que comparado à semibreve, por isso valor comparativo, valor relativo, comparado à semibreve, caberia 2 dessa dentro dela. Então, são valores de comparação, meus irmãos. Isso aqui não são valores absolutos, são valores comparativos. As demais comparadas à figura de referência, que será a semibreve. A semínima, a pausa de semínima, caberia 4 dela dentro de uma semibreve. A colcheia, a pausa de colcheia, cabem 8 colcheias dentro de uma semibreve. Semicolcheia, pausa de semicolcheia, cabem 16 colcheias dentro de uma semibreve. Observem que cada uma delas é metade da anterior. Por isso que tem esse nome. Mínima, a palavra semi aqui, ó, semínima. Existem muitos alunos que confundem e falam semimínima. É semínima, ó, mínima, semínima. A semínima é metade, por quê? Ela é semi, é metade da mínima. O nome dela já fala de quem que ela é metade. Colcheia, semicolcheia, semicolcheia, ela é metade de colcheia. O nome já diz, semi, metade de uma colcheia. Cabem 2 semicolcheias dentro de uma colcheia, 2 colcheias dentro de uma semínima, 2 semínimas dentro de uma mínima e 2 mínimas dentro de uma semibreve. Fusa, figura da fusa, pausa da fusa,
cabem 32 fusas dentro de uma semibreve. Cabem 2 fusas dentro de uma semicolcheia. Semifusa, pausa de semifusa. Semifusa, ela é metade do quê? Da fusa. Semifusa, metade de fusa. Cabem 64 semifusas dentro de uma semibreve. As colcheias, semicolcheias, fusas e semifusas podem ser escritas com bandeirolas ou ligadas por barra de união. Bandeirola, bandeirola. Isso daqui, ó, é barra de união, que é uma representação dessa bandeirola, chamada de barra de união. Duas bandeirolas, duas bandeirolas. As duas bandeirolas aqui, elas estão representadas por 2 barras de união. No nosso inário, não existe fusa e nem semifusa. Meus irmãos, por hora é isso. O assunto que foi colocado, ele requer bastante atenção, porque esses valores relativos, eles serão novamente abordados, e é bom que tenha ele muito claro na mente, até decorado se possível, porque nós o utilizaremos quando formos tratar de compasso e de fórmula de compasso. Deus os abençoe grandemente. Fiquem todos na santa paz de Deus.